Nós sabemos é que, pelos acontecimentos, a volta de Cristo está próxima. E cada um de nós, o que nós devemos fazer é se preparar para esse tão grande dia, que vai ser um dia de tão grande alegria para aqueles que estão esperando Jesus. E um dia de tão grande tristeza para aqueles que estão desapercebidos. Louvado seja Deus. Porque não vai dar tempo. Quando Jesus vier buscar arrebatar a sua igreja, é um rápido, é um arrebatamento. Louvado seja Deus. Não dá tempo quem estiver do lado de fora entrar dentro de casa para pegar a sua Bíblia. Não dá tempo quem estiver no roçado vir para casa para poder fazer uma oração de entrega total a Deus. Louvado seja Deus. Não dá tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós estamos sempre adorando a Deus, né? Às vezes alguém pode até pensar consigo mesmo, ou até mesmo comentar com alguém: ah, mas por que nós temos que estar na igreja quase todos os dias? Irmãos, quanto mais nós se aproximar de Deus, é melhor para nós. Louvado seja Deus. Nós não estamos aqui fazendo favor para ninguém. Nós estamos aqui lutando pela nossa salvação. Tudo que nós fizemos aqui em prol da obra de Deus é exatamente para nós mesmos. E hoje eu estava meditando nesses versículos aqui, ó, no livro de São Mateus, no capítulo de número 19 e o versículo de número 16. Os irmãos observem que Jesus já falava do arrebatamento da igreja, da sua volta. Ele ainda estava na terra e ele já falava da sua volta, ainda aqui, apercebendo as pessoas, para não pegar ninguém desapercebidos. E olha que eu já era criança, ou ainda era criança, e já ouvia bem falar: Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Ainda quando criança, cantando no grupo infantil, no grupo dos jovens, todas as igrejas que tinha ali para o lado de Arapiraca, louvado seja Deus, Limoeiro de Anadia, Cadóis, Campo Alegre, quase todas as igrejas ainda hoje tem, em cima do púlpito, se não fizeram igrejas mais modernas, né, porque a modernidade tem entrado dentro da igreja, e muitas pessoas estão deixando se elevar, não é, pelo conhecimento, pela grandeza, louvado seja Deus, e se esquecendo de Deus. O primeiro que quis ser grande demais foi expulso do céu, mas ele já estava lá, louvado seja Deus. Então não devemos nunca se engrandecer, nunca se esquecer do nosso primeiro amor, de quando se encontramos com Jesus e aceitamos Ele como nosso Salvador. Mas sempre era em cima aqui do púlpito um nome com letras garrafais: Jesus vem breve. E outras: breve Jesus voltará. Em algumas congregações, na frente da igreja: Jesus vem breve. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda era criança, já ouvia esses títulos nas igrejas. Louvado seja Deus. Muitas coisas mudaram, mas Jesus nunca mudou, jamais mudará. Louvado seja Deus. Ele vem buscar a sua igreja, não veio ainda, mas eu estou esperando e acreditando nele, que é difícil, mas para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. O epígrafo dessa leitura diz: o jovem rico, ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem respondeu, perguntando a Jesus: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Louvado seja Deus. Irmãos, observem aqui, livro de São Mateus, nos primeiros versículos, fala exatamente do Sermão da Montanha.
Jesus trazendo ensinamento para a sua igreja. Louvado seja Deus. Mas nessa feita aqui, não foi uma parábola. Louvado seja Deus. Nessa feita aqui foi um encontro de Jesus com um jovem rico. Esse era rico, irmãos. Quando a Bíblia diz que era um jovem rico, o camarada tinha muito dinheiro, muita riqueza, muitas fazendas, muita propriedade. Louvado seja Deus. E ele vendo uma grande multidão acompanhando Jesus, inclusive os seus discípulos, que eram os verdadeiros cooperadores de Jesus, louvado seja Deus, ele olhou aquela situação. Olha, os discípulos são cooperadores, eles estão bem próximos de Jesus. Tudo que Jesus vai fazer, eles participam. Na multiplicação dos pães, os pães cresceram nas mãos dos discípulos. Eles eram quem organizavam a multidão. Jesus mandava sentar o pessoal na relva ou na grama. Era o discípulo quem falava ao povo e o povo obedecia. E ele olhando, ele imaginou consigo mesmo, como muitos hoje imaginam: olha, eu não sirvo a Jesus, mas eu tenho riqueza, então eu vou comprar a minha salvação. Ele deve ter imaginado isso. Então, querendo se engrandecer ou aparecer, se aproximou de Jesus, né? E aí, para engrandecer a Jesus, para ver se Jesus aceitava a sua bajulação, vamos falar assim, chegou e falou: bom mestre, os irmãos imaginem a cena, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Louvado seja Deus. Jesus perguntou para ele: por que você me chamas de bom? Olha, o camarada que era rico já começou a passar vergonha por querer bajular Jesus. Louvado seja Deus. Da mesma forma, mas às vezes a gente está falando isso daqui, mas o que tem a ver isso daí? Tem muitos crentes hoje em dia que eles querem ganhar a sua salvação comprando. Louvado seja Deus. Olha, deputados, vereadores, mas logo nesse tempo eu vou falar sobre isso. Estou falando que está aqui na palavra de Deus, os ensinamentos que podem estar acontecendo como esse homem nessa época. Louvado seja Deus. A Bíblia não diz que ele era um prefeito, que ele era um vereador, era um grande, era um rico, um homem que tinha dinheiro, que só aparece nessa época agora. Louvado seja Deus. Bom, o que é que eu faço para mim ganhar a salvação? Está precisando de alguma coisa? Vai fazer alguma festa? Quer algumas caixas de refrigerante? Quer um bolo de aniversário quando for fazer alguma festa? Alguma coisa? Quer isso? Quer aquilo? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez não venha ao caso, mas era mais ou menos isso que esse camarada queria fazer com Jesus. Olha, eu vou oferecer aqui um dinheiro camuflado aqui e ele vai me dar a vida eterna. O que é que vai acontecer? Eu vou passar na frente dos discípulos e vou começar a servir o pessoal também como discípulos. Só que em vez de eu vir já de longe acompanhando, que nem Pedro, Tiago e João, eu vou começar daqui. Compro a minha parte com dinheiro e entro. Louvado seja o nome do Senhor. Fizeram isso uma vez com um dos apóstolos de Jesus, né? Viram Pedro expulsando o demônio, curando os enfermos, apareceu lá e falou: opa, quanto você quer para esse poder passar para mim? Louvado seja Deus. Então os discípulos de Jesus falaram: o teu dinheiro serve para a tua própria condenação. A salvação não se compra com dinheiro. Louvado seja Deus. Por isso que o irmão ou a irmã que se considera pobre, financeiramente falando, irmãos, se regozije na presença de Deus, porque você tem o que o dinheiro não pode comprar. Você tem o Espírito Santo de Deus no teu coração, na tua vida. Enquanto o mundo não tem por quem clamar na hora mais difícil da sua vida, e quando clama ninguém socorre, você pode, caladinho, dentro do teu quarto, com a porta fechada, sem ninguém ver, clamar a Deus por socorro, e Ele ouve você. Louvado seja Deus. Você não comprou isso com dinheiro, porque Ele nem tinha dinheiro também para comprar. E se tivesse, não seria aceito. Observem que Jesus não aceitou. Louvado seja Deus. Nem mesmo o elogio desse homem. Bom mestre, Jesus era bom e é bom até hoje. Mas ele disse: por que você me chama de bom? Em alguma tradução aí, na tradução de vocês, está escrito assim: por que me chama de bom? Só um que é Deus que é bom. Louvado seja Deus. Eu quero saber o que é que eu faço para herdar a vida eterna. Você quer mesmo ganhar a sua salvação? Então guarde os mandamentos. Aí o camarada poxa, isso aqui para mim eu vou tirar de letra. Se é para guardar os mandamentos, quais são os mandamentos?
né? O pai dele devia ter ensinado a ele, né? A não roubar, não matar, não adulterar, ser uma pessoa respeitador, né? Isso daí não precisa ser crente para fazer isso. Isso parte de um bom cidadão, né? De uma pessoa que aprendeu o respeito dos seus pais, com as suas mães, e ainda hoje continua respeitando, que nem isso aqui é mandamento de Deus, ó. Honra teu pai e a tua mãe. Ele honrava, aprendeu a honrar o pai e a mãe, e seguia exatamente os preceitos, normal. Jesus quis falar para ele: por isso você não vai ganhar a sua salvação, porque isso aí é um dever de todo cidadão. Louvado seja Deus. Agora, se você quer mesmo ter uma morada no céu, então vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres que está necessitado, e você vai ter um tesouro no céu. Aí você volta e me segue. Aí ele olhou assim, a Bíblia sabe, diz que ele entristeceu-se, porque ele possuía muita riqueza, tinha muitas fazendas, o seu coração estava nas fazendas, estava nas suas finanças. Louvado seja Deus. Ele não estava ali porque ele amava Jesus, ele só queria cortar caminho, queria uma vereda. Louvado seja Deus, queria passar na frente dos outros. Mas aqui na presença de Deus, irmãos, não dá para furar caminho, não dá para furar fila. Louvado seja Deus. Você tem que começar no começo e ir até o fim, se queres ganhar a salvação eterna. Louvado seja Deus. Não existe meio termo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem que subir a sua escada, fazer a escadinha e subir até chegar no fim do morro. Não dá para descer de paraquedas e chegar lá no final e escapar, porque se você não tiver a sua escadinha, você não sobe. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas entrará e sairá e achará pastagem, mas se tiver com Jesus nos corações, se você fizer o seu caminho, ou andar pelo caminho que é Jesus, é simples. Para você herdar a vida eterna, vende tudo que você tem, se desapega. É isso que ele quis falar. E de repente alguém pode imaginar: mas por que nosso irmão está pregando isso daí? Eu tenho que vender tudo que eu tenho, minha moto, minha bicicleta, minha casa, dar minha esmola para o povo e vir para ganhar a minha salvação? Não é isso não, irmãos. Louvado seja Deus. Desapega o teu coração das coisas aqui. Louvado seja Deus. E começa se apegando às coisas de Deus. A Bíblia diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Mas eu venho servindo a Deus há tanto tempo e eu ainda não sou rico, não tenho muita riqueza. Mas já te faltou o pão? Algum dia você ficou sem tomar café de manhã, almoçar e jantar à noite? Não. Todos os dias Deus providencia o necessário para nós, irmãos. Louvado seja Deus. Ele está cuidando de cada um de nós. Não vai faltar nada. Louvado seja Deus. E o apóstolo dizia: eu fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, os seus filhos da mendigando o pão. Louvado seja Deus. Quando vocês vê uma pessoa pedindo esmola na casa de qualquer um da gente e dizendo que está passando fome e é crente, é mentiroso. Aleluia. É mentiroso, irmão. Louvado seja Deus. Ele pode até ter conhecimento da igreja, ele pode até ter família crente na igreja, mas ele nunca foi crente. Louvado seja Deus. Ele pode até, ter conhecimento disso daí, ou às vezes até ter sido crente algum dia, mas ele está fora do caminho de Deus. Por quê? Porque Deus, ele cuida do seu povo. Louvado seja Deus. Já vi alguém pedindo dinheiro, pedindo alimento para alimentar a sua família, mas chamando de irmão, chamando de irmã, porque vê que a gente parece com crente, mas eles mesmos não eram crente. E o porquê que acontece isso? Porque a misericórdia de Deus está acompanhando os seus filhos, seus escolhidos. Aí alguém vai ser rico? Talvez não.
Louvado seja Deus. Deus escolheu os pobres desse mundo para ser rico lá no céu. Louvado seja Deus. Agora, o servo de Deus que ora, que jejuma, que busca a presença de Deus, ele não mendiga não, porque Deus, ele cuida de cada um de nós, e mesmo passando dificuldade, aperto, porque os profetas, os discípulos passaram dificuldade, louvado seja Deus, mas Deus sempre cuidou do seu povo. Quer ilustração na Bíblia? Olha, não precisa nem ir muito longe, vocês podem ver a história de Elias. Elias tinha de tudo, louvado seja o nome do Senhor, mas um dia ele pregou contra, louvado seja Deus, a Jezabel e o rei Acabe, e ele foi obrigado a fugir do reinado de Acabe para se esconder, louvado seja o nome do Senhor. E alguns dos profetas que ficaram na época morreram, louvado seja o nome do Senhor. E ele fugiu à ordenança de Deus, porque os profetas de Deus ouviam a voz de Deus. Ele foi, se escondeu, e Deus não deixou ele morrer de fome. Ali ele não estava trabalhando, não tinha salário, não levou sacolas de comida para ele comer, mas a Bíblia diz que ele foi se esconder. Tinha um ribeiro de água que jorrava direto, dia e noite, e não tinha como levar comida para ele escondido. Deus mandou os urubus levar comida. E agora? Os corvos pegava com pedaços de carne, porque urubu, corvo, eles comem o que? Carne. São animais carnívoros. Ele pegava a carne e levava para o Elias, e ele bebia a água do ribeiro. Então Deus cuidou dele, louvado seja Deus. Agora, uma coisa que mais me chama a atenção nessa história, irmãos, que passado um tempo o ribeiro secou. Então agora ninguém vive só de comida, sem água a pessoa morre, né? Então agora chegou o fim de Elias, não é? Louvado seja Deus. Aí Deus mandou ele se levantar e encontrar uma viúva, que Deus já tinha ordenado a viúva para sustentar ele. Ele não tinha nada, porque a única coisa que ele tinha era os corvos que traziam pão e carne para ele. De onde pegava? Não está escrito na Bíblia Sagrada. Eles traziam comida para eles, pão e carne, e ele bebia água do ribeiro. O ribeiro secou. Automaticamente Deus deu uma ordem: levanta daqui e vai te encontrar com a viúva lá em Sarepta, porque ela vai te sustentar. E ele saiu dali e foi encontrar aquela mulher, porque ali já não tinha mais carne. Deus deve ter ordenado aos corvos para não trazer mais comida para ele. Ele tinha que se alimentar, porque aquela viúva ia sustentar ele de pão e água. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma mulher, e ele pediu um pouco de água. Ela deu água, foi buscar água para ele. Antes dela ir para pegar água, ele disse: olha, faz o seguinte, traga um pouco de comida também para que eu coma. O Elias sabia que Deus tinha falado que aquela mulher ia sustentar ele, era uma mulher viúva. Mas a mulher respondeu: agora não, água até busco, mas comida não tem nada, tua serva não tem. Como é que essa mulher viúva ia sustentar o Elias se ela não tinha comida? Né? Ela disse: não tenho nada, só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite aqui, ó, na botija. Só isso. Fazer um bolinho pequeno, bem pequenininho, vou comer, dividir aqui a metade para o meu filho, né? Comer mais meu filho, e só dá para fazer um mesmo. E aí vamos esperar a morte chegar, porque não tem mais. Como é que eu vou fazer para você? Aí o Elias falou: então você faz o seguinte, você vai lá e faz um bolo pequeno, mais pequeno ainda, só para mim. Primeiro você faz para mim. Aí ficou mais difícil, que essa mulher não ficou, não conhecia o Elias. Só quem sabia do que ia acontecer era o Elias, porque Deus falava com ele, era profeta, e a mulher não sabia. E agora a única comida que ela tinha, fazer um bolinho pequeno que só dava para ela comer, mas o filho dela ia morrer de fome. E agora fazer esse bolinho primeiro para o Elias, que era um desconhecido, e ela ia morrer de comer pelo menos essa última vez. Mas ele falou: faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija também não vai acabar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Ela foi confiante
confiando na palavra daquele homem desconhecido, fez um bolinho primeiro para o Elias, trouxe o bolo e um pouquinho de água para ele beber. Ele comeu e depois o filho dela já gritou de lá: mãe, a panela está transbordando. Glória. O azeite também, louvado seja o nome do Senhor. E Elias ficou ali, ela cuidando do Elias por muitos dias. Louvado seja Deus, até o Senhor tomar outra providência na vida de Elias. Não faltou nem para Elias, nem para ela, nem para o filho dela. Deus supriu a sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é que cuida, irmãos, de cada um de nós. Por que não acontece na nossa vida? Por duas situações. Ou às vezes nós não estamos necessitando, ou então, louvado seja o nome do Senhor, a gente não acredita na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela acontece na nossa vida quando nós acreditamos nela. Ela surge efeito na vida do crente. Louvado seja Deus. Qualquer um pode ler a Bíblia Sagrada. Qualquer um que for fazer qualquer tipo de faculdade, crente ou não crente, é obrigado a ler a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Existe curso em faculdades que você faz lendo a Bíblia Sagrada, porque ela é o livro dos livros. Mas a leitura da Bíblia na vida de qualquer uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, ou na vida de um padre que não quer seguir os caminhos de Deus, no catolicismo, a Bíblia só mostra crente ou incrédulos. Mas muitos entendem católico e muitas outras coisas mais. Não surge o mesmo efeito que surge na vida de um crente fiel. Louvado seja Deus, porque quando você lê a palavra de Deus, guarda no teu coração, o Senhor começa trabalhando através da tua palavra, porque Ele disse: eu velo para cumprir a minha palavra. Louvado seja Deus. As palavras de Deus, ela é aceitável a todas as pessoas. Todo mundo gosta de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus preenche o vazio da alma. Por mais pecador, ruim que a pessoa seja, ele tem uma alma dentro dele que gosta e almeja pela salvação da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia Sagrada mostra aqui, depois que o jovem rico ouviu essa palavra do Senhor: vende tudo que tem, dá aos pobres, volta e me segue, que você vai ganhar um tesouro no céu. Ele ficou triste e saiu de perto. Os discípulos mesmo fizeram uma pergunta. Louvado seja Deus. Então os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém.